A segunda prática que envolve o processo de terminalidade da vida é a eutanásia ativa. A eutanásia ativa, ela ocorre quando há uma deliberação de antecipar a morte de um paciente terminal, normalmente a pedido do próprio paciente ou dos seus familiares, quando ele não pode, expressar a sua vontade. Então, o sofrimento desse paciente ele se tornou tamanho que ele não quer mais continuar vivendo. Ou então, os familiares, vendo o sofrimento em que o paciente se encontra, decidem solicitar que seja feita a sua eutanásia, a interrupção da sua vida. Bom, normalmente isso é feito, a eutanásia ativa ela é feita através do emprego de medicamentos visando acelerar a morte desse paciente. Então, essa prática ela é regulamentada em alguns países, como Bélgica, Holanda, a China, alguns estados americanos, e no Brasil ela é vetada. Como a gente já viu, o Código Penal, ele aduz que trata-se de um crime, tanto a prática do suicídio assistido e aqui também quanto a prática da eutanásia ativa. O Código de Ética Médica também veta essa prática no Brasil. Bom, então, ela é considerada crime, mas existe um projeto de lei, que é o projeto número 125 de 96, que tramita no Congresso Nacional, que visa definir os critérios para a legalização da eutanásia ativa. Vamos ver aqui o que mais. Bom, temos agora uma outra prática que é chamada de eutanásia passiva ou ortotanásia. A eutanásia passiva, na verdade, ela é uma prática omissiva, que consiste no quê? Consiste na suspensão do tratamento, na suspensão do uso de medicamentos ou até mesmo o uso de máquinas que mantém esse paciente vivo, determinado paciente vivo, para se evitar o prolongamento da vida desse paciente quando ele está, por exemplo, numa vida vegetativa. Então, ou um paciente em coma irreversível, não há por que se prolongar a vida desse paciente, se a medicina já atestou que não há como reverter aquele quadro. Então, muitas vezes, a família opta por solicitar ao médico que as máquinas que mantêm aquele paciente vivo, por exemplo, sejam desligadas. Então, na verdade, o que seria, então, a ortotanásia ou a eutanásia passiva? Ela consiste no ato de se deixar morrer pelos meios naturais, em seu tempo certo, o paciente irrecuperável. Então, aquele paciente que não tem mais como se recuperar e como, já foi dito, está numa condição vegetativa, num coma irreversível, por exemplo. Ela não é crime, ela não é considerada crime. E sim, muito embora a ortotanásia signifique que os medicamentos ou a máquina que está ligada, mantendo aquele paciente vivo, não vai mais ser utilizado, são mantidos os tratamentos de natureza paliativa. Então, esses tratamentos, eles devem ser mantidos para possibilitar ao paciente a morte o mais digna possível. Alguns autores consideram que a ortotanásia seja o crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal, que prevê que deixar de prestar assistência a uma pessoa inválida ou ferida é crime de omissão de socorro. Considerando-se como inválida aquela pessoa que não tem a possibilidade de defesa, seja por velhice ou por doença. Bom, a omissão de socorro sob a ótica da medicina, ela é caracterizada
como a simples possibilidade da existência de danos ao paciente pela falta de atendimento. Não é necessário que aconteça algum dano efetivamente ao paciente, basta o perigo desse dano ocorrer. Existe um autor chamado Celso Demanto que ele diz o seguinte, que a ortotanásia ela não configura crime de homicídio porque não há intenção de matar, mas a intenção é abreviar o sofrimento de um paciente cuja vida é mantida artificialmente, e nesse caso, a morte ela deixaria de ser prolongada e não a vida que seria ameaçada. Esse autor ele também não entende que seja crime de omissão de socorro, omissão de socorro qualificado pela morte, né? Porque não há o dolo. Então, para esse autor, inexiste a figura de omissão de socorro. O que existe é uma tomada de decisões razoáveis a um paciente que se encontra em estágio terminal e cuja vida é mantida de forma artificial por aparelhos. Então, aquele paciente ele não está respirando espontaneamente, por exemplo, e não há a menor possibilidade desse quadro ser revertido. Então, esse autor ele salienta que é imprescindível que haja uma mudança legislativa para que esses métodos eles sejam adequados à realidade, né? Ao que ocorre hoje, porque para esse autor não se pode deixar de levar em conta a dignidade da pessoa humana. Então, o direito à vida ele não pode se sobrepor à questão da dignidade da pessoa humana. Então, um paciente que está sendo mantido vivo por um meio artificial, através de um aparelho, esse paciente está vegetando, jamais vai voltar a viver normalmente. Então, para esse autor, há que se legalizar esse método. Nesse momento, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 6.715 de 2009. Ele visa o quê? Ele visa classificar a ortotanásia como uma causa de exclusão de licitude no crime de homicídio, pelos motivos que a gente acabou de explicitar. O Conselho Federal de Medicina, ele tinha uma resolução 1805 de 2006 que aprovava o procedimento de ortotanásia em paciente terminal ou incurável e invocava para isso o artigo 5º inciso 3 da Constituição Federal, que prevê que ninguém será submetido a tratamento cruel, desumano, degradante ou a tortura. E o que acontece? Essa resolução ela foi suspensa nos autos da ação civil pública, de uma ação civil pública de 2017. Essa ação civil pública ela foi ajuizada pelo Ministério Público, porque o Ministério Público ele entendeu que o Conselho Federal de Medicina ele não tinha poder para regulamentar, para estabelecer como conduta ética uma conduta que é tipificada como crime no nosso Código Penal. Então, a ortotanásia no Brasil, embora ela seja permitida, ela não é regulamentada. Um outro conceito importante relacionado à terminalidade da vida é o conceito de eutanásia social ou mistanásia, que é muito comum, muito frequente em países subdesenvolvidos e consiste no quê? Na morte prematura, na morte fora de hora, aquela morte oriunda do descaso. Então, isso ocorre porque nos países subdesenvolvidos não há um sistema de saúde eficiente. Então, isso faz com que muitas pessoas morram nas filas de postos de saúde, de hospitais, antes mesmo de se tornarem pacientes, antes mesmo de serem atendidas pelos médicos. E isso não significa que os médicos queiram não atender aquele paciente, mas a demanda muitas vezes é tão grande, são tantas pessoas para serem atendidas, tantas pessoas necessitando dos recursos daquele hospital que simplesmente não há meios de se atender a toda a população que necessita desse serviço de saúde pública.
Então, dentro desse conceito de eutanásia social ou mistanásia, se incluem as altas taxas de mortalidade infantil, a baixa expectativa de vida, a violência, a falta de medicina preventiva e a falta da saúde pública organizada e eficiente. Há ainda, em oposição a esse conceito de eutanásia social ou mistanásia, o conceito de distanásia. O que seria a distanásia? A distanásia seria o prolongamento artificial da vida. Então, esse conceito da distanásia, ele é o oposto do conceito da eutanásia. Então, busca-se o quê? Prolongar o máximo a vida, né, de um determinado paciente, e sendo que esse paciente não tem mais condições de sobreviver se não fosse esse tratamento, essa obstinação terapêutica, né? Então, o conceito de distanásia, ele também é conhecido como obstinação terapêutica. Por quê? Porque as tecnologias avançadas, o desenvolvimento da medicina faz com que haja uma infinidade de formas de se prolongar a vida do paciente, desconsiderando o processo natural de morte desse paciente. Então, o paciente está lá em estado vegetativo, ele não é irreversível o seu estado, e coloca-se o paciente ligado a uma máquina e vão deixando esse paciente ligado a essa máquina, prolongando a vida desse paciente, sendo que não há a menor possibilidade desse paciente se curar ou desse paciente sair desse estado vegetativo. Então, a distanásia, ela é exatamente o oposto da eutanásia, porque ela defende que devam ser utilizadas todas as possibilidades para se prolongar a vida de um ser humano, ainda que não haja uma cura, né? Ainda que não haja formas de se reverter o quadro desse paciente. Mesmo que isso seja penoso para o paciente, para a família, se mantenha o paciente ligado em aparelhos para que o momento da morte, na verdade, seja adiado cada vez, o máximo que seja possível ser adiado. Então, a distanásia, ela normalmente é uma morte lenta e com muito sofrimento, porque o que se quer, o que se está buscando, em resumo, não é prolongar a vida, mas sim fazer com que o momento da morte demore mais, com que esse processo da morte seja mais demorado, até níveis de insuportabilidade do paciente e também da família. Então, impondo o que costumam chamar em bioética de tratamento fútil. Bom, então, isso gera um conflito entre dois princípios bioéticos, que seriam o princípio da autonomia e o princípio da beneficência, que a gente estudou lá na primeira aula. Então, é fundamental que se analise caso a caso para se estabelecer o custo-benefício de cada terapia que vai ser empregada, tendo em vista os princípios bioéticos. Como argumentos a favor da eutanásia, as pessoas que defendem a eutanásia, elas normalmente argumentam que ela é um caminho para evitar a dor, para evitar o sofrimento dos pacientes que estão em fase terminal, que estão sem qualidade de vida nenhuma, e um caminho consciente, uma escolha que reflete uma escolha informada daquele paciente. Então, os que defendem a eutanásia, eles argumentam que trata-se de defender, de preservar a autonomia pessoal do paciente, né? Ele tem um direito à autodeterminação pessoal, ele tem o direito de escolher se ele quer continuar vivendo
com dor, com sofrimento, ou se ele quer que esse processo da morte seja abreviado. Bom, como argumentos contrários à eutanásia, o que se há é fundamentalmente as convicções religiosas, os motivos éticos ou políticos e sociais. Então, do ponto de vista religioso, a eutanásia ela é tida como uma usurpação do direito à vida humana, sendo que isso deveria ser, isso é exclusivo de Deus. Só Deus poderia tirar a vida de alguém. Do ponto de vista jurídico, aqueles que são contra a eutanásia dizem que a eutanásia ela fere a sacralidade da vida humana. Sob a perspectiva da ética médica, há o juramento de Hipócrates, né, segundo o qual a vida é um dom sagrado e os médicos eles não podem ser juiz da vida de ninguém ou da morte de ninguém. Eles têm que fazer de tudo, né, para assistir o paciente. Então, seria, do ponto de vista da ética médica, totalmente antiético a eutanásia. Então, o que há uma necessidade hoje é de uma regulamentação dessa questão da terminalidade da vida no Brasil. Deve-se levar em conta os princípios bioéticos, princípio da autonomia, da beneficência, da não maleficência, princípio da justiça, tendo em vista sempre a dignidade da pessoa humana.